Saudações, viajantes cósmicos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Peço encarecidamente que vocês possam fazer as suas interações, seus comentários, seus likes, pois a sua interação aqui no canal é de extrema importância para que esse projeto possa se prolongar. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês gostem do vídeo. Manchester Black. Manchester Black ele vem do universo da DC Comics. Ele não se enquadra no quesito herói e nem no quesito vilão. Apesar de que em alguns momentos ele possa se enquadrar no quesito herói, mas é um pouco questionável. Ele está mais entre o segundo termo que fica entre o herói e o vilão, que é o anti-herói. Bom, Manchester Black ele foi líder de um grupo de anti-heróis que era conhecido como a Elite. Sendo eles um grupo de pseudo-juízes e pseudo-executores, eles visavam uma forma mais eficaz de combater o crime, de combater os supervilões. Eles acreditavam que simplesmente lutar contra os vilões, os bandidos e prendê-los, levá-los a julgamento e dessa forma exercerem a justiça era feita de uma forma que iria fazer com que esses supervilões, esses bandidos, após cumprirem as suas penas, seriam libertos novamente e que eles voltariam a cometer os crimes. Ou seja, a Elite, esse grupo de anti-heróis, acreditava que não existia uma regeneração moral e ética nos supervilões. Manchester Black, lá em sua origem, nos seus primeiros anos, desde a sua infância, adolescência até o início da fase adulta, tem quesitos desconhecidos e pouco se sabe sobre a sua infância. A única coisa que podemos ressaltar é que talvez ele tenha sofrido abusos dos seus pais, a pobreza, mas isso não é bem esclarecido. Bom, o mesmo Manchester Black, quando criança, ele adorava os super-heróis e a forma como esses super-heróis implementavam a justiça. No entanto, ele sabia a real natureza do mundo que o cercava e isso acabou fazendo com que ele despertasse. E isso pode ter sido gerado através dos seus traumas da infância, da pobreza. Já como líder da Elite, Manchester Black ele alcançou a influência que ele tanto procurava nas massas. Ele passou a realizar execuções de supervilões e dessa forma o mesmo acreditava que estava eliminando o mal pela raiz, que através das execuções, através do combate ao crime, ele poderia fazer uma limpa na sociedade. Esses métodos não muito perspicazes e corretos na visão dos super-heróis, dos maiores heróis da Terra, acabaram por atrair a atenção do Superman. Já que o Superman tem todo aquele símbolo de esperança, de justiça, de fazer o que é certo, ele acabava meio que discordando dessas práticas e sempre ressaltava que cabe apenas à justiça julgar e condenar aqueles criminosos, que de modo que o Superman, o homem mais poderoso da Terra, teria que seguir as leis, teria que estar sujeito à ética e à moral, pois caso ele se colocasse acima da ética e da moral, da justiça em si, se transvestisse de juiz e de executor, quem poderia parar o Superman? Quem iria ditar as regras para um Superman que se achava acima da moral e da ética da Terra? Então isso meio que entrava em conflito com a visão de mundo do Manchester Black, com a visão do mundo de Superman. Isso acarretou na ira da Elite e do Manchester Black. E eles planejaram meio que desmascarar o Superman. Eles queriam tirar aquela máscara de bom moço do Superman ou até mesmo matá-lo.
Essa história vocês podem acompanhar em um filme chamado Superman vs Elite, que é uma animação. E eu recomendo muito, e por isso que eu não vou me aprofundar no acontecimento do filme, para que vocês não peguem spoilers. No filme ocorre um dilema bem interessante de como o homem mais poderoso da Terra não pode simplesmente impor as suas vontades ao mundo. O Superman entende que ele poderia interferir nos eventos políticos, nos eventos sociais. Ele poderia de alguma forma exercer a sua vontade sobre a Terra, mas ele não o faz. E nesse filme ele entra em combate com o Superman e meio que tem uma conversa e mostra meio que uma lição de moral, o que é certo e o que é errado. Quais são os poderes do Manchester Black? Bom, o Manchester Black ele é um exímio mestre de telecinese. Ele é capaz de provocar derrames, alterações cerebrais nos supervilões. Ele até mesmo foi capaz de provocar um pseudo, podemos dizer assim, derrame cerebral no Superman. Ele entendia que a forma física do Superman era algo indestrutível, mas que os vasos sanguíneos do cérebro do Superman poderiam ser meio que provocados. E ele, através disso, provocou o derrame no Superman, mas algo que não acarretou muito dano ao homem mais poderoso da Terra. Manchester Black também é perito na levitação de objetos, isso deriva da sua telecinese. Ele pode levitar rochas, carros, pessoas, pode voar. E ele disse que com muito esforço ele poderia varrer uma cidade do mapa, uma cidade do tamanho de Metrópolis. Ele também pode projetar campos de força, e esses campos de força foram capazes de resistir a alguns golpes consecutivos de um Superman furioso. Ele também é um ótimo telepata e ele pode manipular a mente de seres extradimensionais, que é o seu meio de transporte. É como se fosse a Torre da Justiça da Elite, que é um ser extradimensional chamado Coelhinha. Podem manipular a mente de animais, podem manipular a mente de supervilões para fazer com que eles se dobrem à sua vontade. E é isso. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço. A gente se encontra em breve e valeu!